Boa noite, amigos telespectadores. Boa noite, deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Couto. É um prazer enorme tê-los novamente no programa para comentar os assuntos de hoje, como sempre acontece. E nós hoje temos assuntos que eu espero sejam do agrado de todos mais uma vez. Falaremos aí sobre esse escândalo envolvendo o Petrolão, falaremos sobre celibato também, que é uma questão tão importante e que acho que a igreja deveria começar a discutir a questão dos padres não poderem se casar. E neste assunto nós traremos o povo dando opinião nas ruas sobre o que ele pensa do assunto. Também falaremos sobre o Oriente Médio, que tem questões tão sérias, tão delicadas para serem resolvidas, e o que nós temos visto nos últimos tempos é apenas muita violência. Mas, meus caros Gerson e Pedro, minha gente querida, acho que ainda por um bom tempo nós não vamos poder deixar de lado o tema Petrobras, pois a cada dia são mais e mais denúncias contra os envolvidos. São milhões para cá e milhões para lá. Essa vergonhosa corrupção envolvendo agentes públicos. Imaginem, um simples gerente, Pedro Marusco, quarto escalão, roubar 250 milhões de reais com tanta facilidade. Pãozinho se comprometeu a devolver 100 milhões de dólares escondidos no exterior. Podemos imaginar quanto não roubaram seus chefes de escalões acima do escalão dele. Dentro desse caos estão empreiteiras envolvidas que financiavam campanhas políticas milionárias. Diga-se de passagem, os políticos até agora têm sido um tanto poupados por Paulo Roberto e o doleiro Alberto Youssef. Mas eu acho que é apenas uma questão de tempo. Logo, logo, esses nomes virão à tona e fala-se em 70 políticos envolvidos nesse escândalo. Vamos mais uma vez aqui do programa aplaudir o belíssimo trabalho que vem realizando a nossa Polícia Federal, o Ministério Público, que são órgãos do Estado e não do governo, como tentaram confundir. Nosso aplauso muito especial ao juiz Sérgio Moro, que tem sido de uma coragem e determinação impecáveis. Mas, como dizia há pouco, é muito difícil essa corrupção que envolve a Petrobras não ser tema frequente no programa, pois, infelizmente, tem sempre novidades. Vejam, às vésperas da eleição do segundo turno para presidente da República, a revista Veja saiu com uma edição antecipada, ao invés de ser no sábado, na sexta-feira já estava nas bancas, denunciando que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, segundo o doleiro Alberto Youssef, saberiam do esquema de corrupção que envolvia a Petrobras. O governo gritou, protestou contra a revista, procurou impedir a sua circulação, falou-se em manobra da oposição, uma onda danada. O fato é que no último final de semana, a mesma revista Veja saiu com a mesma matéria, a mesma denúncia, o que deixa o ex-presidente Lula e a presidente Dilma muito mal se os fatos se confirmarem. Não é isso, Gerson? Depois eu quero ouvir você também, Pedro. Tereza, depois do que você disse, esse programa não precisava dizer mais nada. Você disse tudo. Da imoralidade. Hoje, a gente abre um jornal, diariamente tem uma nova notícia de corrupção nesse governo. Infelizmente, segundo a revista, parece que os fatos, as denúncias se confirmam. A Veja publicou um e-mail encaminhado pelo diretor do abastecimento, Paulo Roberto Costa, a então ministra Dilma Rousseff, informando o parecer jurídico do Tribunal de Contas da União, que recomendava a paralisação de 3 obras de abastecimento, a refinaria Abreu Lima
em Pernambuco, a refinaria Getúlio Vargas, no Paraná, e o terminal de granéis líquidos no Espírito Santo. Paulo Roberto, entretanto, alertava que os processos não representavam a posição final do Tribunal de Contas da União e que este estaria encaminhando a Comissão Mista do Orçamento do Congresso, a quem caberia a paralisação ou não das obras. Na época, a então ministra Dilma tomou como única providência pedir à CGU que investigasse as denúncias. Em 2010, segundo a revista Veja, o ex-presidente Lula vetou a decisão do Congresso de paralisar as obras com suspeita de superfaturamento e irregularidades, usando como uma das justificativas o fato da paralisação trazer prejuízo imediato de 25 mil empregos. É estarrecedor imaginar que um presidente da República possa encontrar justificativas que sobreponham a irregularidades. Incrível! De qualquer maneira, as denúncias são gravíssimas e podem colocar em risco a governabilidade da presidente Dilma se confirmados os fatos, pois não sabemos exatamente quantas denúncias virão e a quem elas se destinarão. Ai, meu querido Brasil, quanta sujeira! Quanta sujeira! A cada dia um capítulo novo nessa novela que parece ser interminável, com personagens às vezes que mudam de figura. O caso do diretor de abastecimento, ex-diretor Paulo Roberto Costa, tomando a iniciativa de mandar um e-mail ao Palácio do Governo denunciando a corrupção da qual ele participava na Petrobras. Tinha como objetivo saltar um obstáculo qualquer nesse emaranhado de problemas. Ele criava mais um, mas que provavelmente queria obter um efeito que era o prosseguimento dos negócios nos quais estava envolvido até o pescoço. Não se sabe onde vai parar essa cadeia de fatos incríveis que bateram o recorde de todos os tempos em matéria de corrupção no Brasil. E não se pode esquecer, entretanto, a atuação perfeita, como foi destacado aqui, da Polícia Federal, do juiz Sérgio Moro, porque senão isso tudo ficava em branca nuvem. É preciso que tenha um fim urgente, porque a desmoralização está até passando das fronteiras brasileiras e parando no cenário internacional. É o fim do mundo. Pedro, claro, os reflexos internacionais, eles já existem e tanto são verdadeiros que há toda uma cautela até investir no Brasil. E os Estados Unidos estão processando a Petrobras porque ela trouxe prejuízo aos seus cidadãos que investiram em suas ações. Então, as recentes notícias publicadas na revista Veja, atribuídas a e-mails encontrados pela Polícia Federal em computadores do Planalto, como dissemos há pouco, põem em dúvida, sim, como disse o Gerson, a governabilidade do atual governo Dilma, suscitando dúvidas e expectativas em relação ao que poderá vir ou ocorrer no Brasil. Será que os movimentos populares voltam às ruas legitimamente, protestando e clamando por ordem na casa com punição para os corruptos? E existe também a possibilidade dos oportunistas e radicais de plantão usarem o momento de tantos desmandos e malfeitos para se imporem através da disseminação de ideias que põem em risco a democracia. Foi esse o motivo, Gerson, que te levou a escrever o artigo publicado no jornal o Globo da última terça-feira, 18 de novembro? Você recebeu muitos aplausos e elogios vindos dos mais diversos setores da sociedade, mas principalmente da esfera política.
O líder da tua bancada, o deputado Luiz Paulo, fez inclusive um discurso na Alerj elogioso ao artigo. Vamos ver um pequeno trecho e a seguir ouvir você, Gerson, sobre a motivação do artigo, cujo título foi bastante sugestivo, mas eu vou deixar para você falar daqui a pouquinho. Deputado Paulo Ramos, que é um assíduo leitor de jornais, deve ter lido o artigo hoje do deputado estadual Gerson Berger no jornal O Globo, intitulado Golpe, vírgula, não. Concordamos em gênero, número e grau com o artigo do deputado Gerson Berger. E eu e a deputada Lucy, em particular, parabenizamos o deputado Gerson Berger por ter conseguido expressar não somente o seu pensamento, mas o pensamento da bancada e o pensamento do PSDB sobre o que seja a democracia e o fortalecimento da democracia brasileira. Foi generoso o meu colega Luiz Paulo. O meu artigo chama-se Golpe Não, publicado no jornal O Globo, no dia 18 de novembro. Teve como motivação uma manifestação ocorrida em São Paulo, que eu classifico de totalmente incoerente. Pois sair às ruas para pedir justamente a volta do regime militar, página infeliz da nossa história, que amordaçou o povo e condenou o país a 2 décadas de atraso e autoritarismo, é retrógrado e reacionário. Este movimento assusta e é de uma insanidade perigosa, que além de remexer em feridas mal cicatrizadas, compromete e acaba por desmoralizar o legítimo desejo de mudança da população. É mais do que correto e oportuno exigir que as autoridades apurem com rigor as denúncias de corrupção e os desvios de recursos públicos. É também legítimo protestar contra a aproximação do governo brasileiro com regimes autoritários da América Latina e condenar a defesa do Estado Islâmico, que mata de forma covarde e sádica, mas que é promovido pela nossa cambaleante diplomacia, como escrevi no artigo. Também é legítimo reclamar do aparelhamento de órgãos públicos, lamentar os resultados pífios da economia, da educação e da saúde. No entanto, jamais levantar bandeiras pedindo intervenção militar. É meter os pés pelas mãos, pregar novo golpe ao duramente recuperado regime democrático. Sem dúvida, o país está dividido entre os que aceitam a corrupção e os que a combatem. E esta metade, que exige transparência e honestidade, deve prosseguir, lutando pelo que é certo, sempre por um país livre, com um governo honesto, que vá de encontro aos verdadeiros anseios do cidadão. Gritar nas ruas, sim, por um país democrático, transparente, com governantes honrados
trabalhando para um povo feliz, pela evolução da liberdade, mas sem ofensas ou golpes. Todos precisam gritar: viva o Brasil! Essa, Tereza, foi a motivação que me levou a escrever o artigo intitulado Golpe Não. Olha, Tereza, olha, Gerson, o seu artigo foi uma peça política extremamente importante e oportuna, porque para combater problemas que afetam o regime democrático, é preciso que se encontrem soluções dentro da democracia, dentro da liberdade, dentro do direito, e não através de golpes militares que significam o retrocesso, o atraso, a violação dos princípios democráticos. A importância do artigo foi muito grande e continuará sendo, até que sejam resolvidos os problemas que suscitaram a sua redação. Ótimas as suas colocações, Pedro, Gerson, mais uma vez os meus parabéns pelo belíssimo artigo, mas agora nós vamos passar para um assunto bastante diferente. Nós vamos falar do Papa Francisco, que apesar de toda a sua vigorosa disposição em arejar a Igreja Católica em novos posicionamentos mais adequados à realidade da sociedade atual, como, por exemplo, a questão do homossexualismo, que, embora não tenha aceitação da Igreja, tem tido, por parte do Papa Francisco, como que uma posição de neutralidade, de não condenação. Aproximadamente 3 semanas atrás, o Vaticano anunciou a criação de uma comissão para tratar dos recursos apresentados por sacerdotes acusados de abuso sexual de menores. Será composta por 7 membros, que serão bispos ou cardeais. Vejam que a comissão analisará apenas os apelos dos religiosos. Sua criação seria para dar mais celeridade à tramitação dos processos contra os membros do clero, chegando a 4 ou 5, um número de apelos que o Vaticano recebe mensalmente. Imaginem, é muita coisa. Segundo o mesmo, cerca de 850 padres foram afastados da Igreja entre 2004 e 2013 devido a acusações de abuso sexual de menores. Acho, Gerson e Pedro, que também uma das discussões mais sérias que a Igreja Católica hoje tem pela frente é a questão do celibato. Existem hoje inúmeros movimentos de mulheres que mantêm relacionamentos amorosos com padres no anonimato e muitas vezes até sem o conhecimento de suas próprias famílias. Elas vêm apelando ao Papa Francisco para que acabe com seu sofrimento, ou seja, liberando os religiosos católicos do celibato obrigatório. Antes de passar a palavra para vocês, Gerson e Pedro, para que façam uma análise da questão, nós vamos ouvir a população nas ruas dizer o que ela pensa sobre este movimento. Olha, eu acho isso uma coisa que já deveria acontecer na vida do padre, porque infelizmente o padre fica tipo assim isolado, não tem um amor, de repente ele se apaixona por alguém e aí vai começar, pode se frustrar, entrar numa depressão. Eu acho que isso é normal como qualquer um. É direito que ele namore alguém, tem alguém na sua vida. É normal, não é como toda pessoa que é. A igreja é muito assim radical. Tem que ser uma igreja mais aberta, mais ampla, para que todos vá nela para ter fé, mais fé e fé, muita fé, né? Eu acho que é viável. Assim, eles podem dar mais conselhos também, estão mais próximos a aconselhamentos. Pelo menos namorar, eu acho que deveria ser permitido a todos os padres e a todas as freiras. Acho também que isso, de certo modo, influenciaria na quantidade de ataques pedófilos que acontecem por parte de padres, que têm enclausurado dentro deles esse anseio por namorar, para expor o seu amor
e físico e não conseguem. A pedofilia é uma questão de caráter. E as pessoas podem ser pedófilos sem serem padres ou pastores ou etc. Mas eu acredito que sim, se der uma abertura maior e se a pessoa já não tiver aquele mal, né, um mau caráter, né, eu acho que pode diminuir sim. Gerson, tá aí o povo dando a sua opinião e, como sempre, muito lúcida. E eu costumo dizer que a voz do povo é a voz de Deus, não é isso? Tereza, você pôs o dedo na ferida, e a ferida às vezes dói. Eu tenho um profundo respeito pelos dogmas de todas as religiões, e às vezes até me omito em relação a dar opiniões sobre o tema. No caso do celibato, na Igreja Católica, não podemos esquecer que todos os homens têm uma constituição orgânica, hormonal e psíquica semelhante, vulneráveis a erros, acertos e a tentações do dia a dia. Não esquecendo que o indivíduo, ao se identificar com o catolicismo e desejar ser padre, sabe que terá que realizar o seu compromisso de castidade. Ele faz o seu voto. Acontece que a vida é por demais envolvente e dinâmica. O padre tem os mesmos instintos de qualquer homem e às vezes não consegue frear estes instintos. As coisas acabam acontecendo. Afinal, o amor é lindo. O fato é que a cada dia menos jovens se interessam em serem sacerdotes. E segundo pesquisas, o celibato seria uma das grandes causas. O levantamento recente aponta que cerca de 10 mil padres no Reino Unido teriam abandonado o sacerdócio nos últimos 50 anos para se casar. Cada vez mais organizações de padres, principalmente nos Estados Unidos, Austrália e Irlanda, pressionam o Vaticano por mudanças. Além disso, a cada escândalo envolvendo o clero, a Igreja se desgasta. Vejam, por exemplo, o Tribunal do Vaticano absolveu e reintegrou Monsenhor Richard Loomis, de 68 anos, da Arquidiocese de Los Angeles, Estados Unidos, envolvido em denúncia de abuso sexual com pelo menos 2 meninos. Ele foi afastado da igreja em 2003. Sua reintegração agora provocou protestos, inclusive nas supostas vítimas e seus advogados, o que não poderia deixar de ser, o que é justo. Acho que a igreja deve ser mais rigorosa em seus julgamentos, pois no caso do Monsenhor Loomis, tudo acabou em pizza. Gerson, pelo menos não é apenas no Brasil que tudo acaba em pizza. Na terra da pizza, na Itália, mais especificamente no Vaticano, a coisa também terminou em pizza. Mas a questão é muito mais grave do que parece. Somente em 2007, a Arquidiocese de Los Angeles pagou indenização de $600 milhões às vítimas de abusos sexuais infantis praticados por padres. Acho que o Vaticano tem que ser muito rigoroso, como você disse, na investigação dos fatos que envolvem o abuso sexual praticado contra menores e, mais ainda, na aplicação de penas a esses padres infratores, para não ter que dizer criminosos.
O assunto vem sendo discutido pela igreja, mas não se esgota e tende a crescer o número daqueles que querem o fim do celibato, pois para alguns diminuiria esses casos de pedofilia. Como você vê essa questão, Pedro? A pedofilia, sem dúvida alguma, é um crime hediondo. Qualquer abuso sexual está nessa escala. O sexo é algo que exige concordância dupla para seja praticado. O celibato só existe na Igreja Católica. Os pastores protestantes podem se casar, constituem família. Os rabinos israelitas também. E por que não, na Igreja Católica, o padre não pode se unir em matrimônio, constituir sua família, ir ao encontro da sociedade, tanto nas pregações religiosas quanto nas pregações éticas familiares? É um absurdo que seja mantido o freio do voto da castidade numa época em que isso não tem mais a importância que já teve no passado. É só esperar para ver. Quanto mais cedo for superada, melhor para todos. Gerson e Pedro, essa questão do padre não poder constituir família, se casar, é realmente uma questão grave. Eu me lembro que eu era muito pequena, lá na minha pequena cidade em Portugal, existia um padre que simplesmente engravidou uma moça e ela teve 4 filhos com este padre. Ele veio a falecer, era de uma família bastante financeiramente abastada. Quando o padre faleceu, as 4 crianças ficaram totalmente na miséria, pois a mãe era muito pobre e a herança do padre foi destinada aos sobrinhos. Imaginem que injustiça ocorreu, especialmente com estas crianças, que absolutamente não tinham nada com a história e se viram desamparadas, desabrigadas, porque o padre não pôde constituir uma família. Uma história real que eu vivenciei, como disse, muito pequena, mas que é contada até hoje na pequena cidade onde eu nasci. Tereza, isso que você contou, a gente só pode classificar como uma tragédia, uma infelicidade e ter pena dessas crianças. A lei sobrepujou o direito dessas crianças. Bom, Gerson e Pedro, nós vamos passar para um outro assunto. E não bastasse a violência moral que a gente vê em todo lugar, mas especialmente no nosso querido Brasil, que tem nos obrigado há algum tempo a falar no petrolão, também a violência, no sentido mais pleno da palavra, nos leva a viajar para o Oriente Médio, ainda chocados e estarrecidos com o atentado a uma sinagoga ortodoxa em Jerusalém. A atrocidade praticada por 2 palestinos armados de pistola, facas e cutelos bem refletia o ódio de uma parcela desse povo, representada naquele momento por esses 2 assassinos que mataram 5 pessoas, entre elas 4 rabinos. Não foi apenas um ato covarde, uma atrocidade praticada numa região onde podemos dizer que isto quase se tornou habitual. Ao entrarem numa sinagoga e atacarem rabinos, os 2 palestinos envolvidos no crime atacaram o judaísmo. As cenas de terror e morte vividas pelos 25 judeus que faziam suas primeiras orações do dia, ao verem religiosos sendo trucidados por golpes de machado, com suas vestes rituais e livros sagrados envoltos em poças de sangue, com toda a certeza jamais será apagada da vida desses sobreviventes. Lembrando ali os violentos ataques antissemitas na Europa entre o século XIX e a primeira metade do século XX, os pogroms. A questão é que a covardia praticada pelos 2 palestinos na sinagoga Keilat Bnei Torá em Jerusalém leva a sérias reflexões, considerando
que o embate entre palestinos e israelenses era nacionalista e territorial. Mas depois deste massacre, passou a ter também um viés religioso. A metade oriental de Jerusalém, onde fica o Monte do Templo, é um local sagrado para judeus e muçulmanos. E desde 1967 tem sido causa de controvérsia. A região era ocupada pela Jordânia. Entretanto, na Guerra dos 6 Dias, Israel derrotou uma frente de países árabes, conquistando e anexando essa parte da cidade. Para evitar uma guerra religiosa, Israel concordou, não é isso, Gerson? Em que a administração dos locais sagrados ficasse sob a responsabilidade de uma fundação jordaniana, uma entidade neutra. Com a violência do último atentado, não se sabe o rumo que tomará a região, considerando que a barbárie e as atrocidades praticadas num local sagrado, numa sinagoga, parece deflagrarem uma guerra santa. Não seria isso, Gerson? Como foi bonito, Tereza, você passar uma revista curta, mas necessária na história do povo judeu nesse momento. Parabéns. Vou apenas colocar o seguinte: é nas horas de crise que os líderes têm a oportunidade de mostrar seu valor. Acho que chegou a hora do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o da Palestina, Abbas, mostrarem isso. Embora seja difícil seguir o pensamento do saudoso Prêmio Nobel da Paz, Yitzhak Rabin, que diz que a paz somente seria alcançada através de concessões, ainda que dolorosas. Infelizmente, vivemos uma época de baixa safra de líderes no mundo inteiro. Que líderes da envergadura de Winston Churchill, David Ben-Gurion, Lincoln e Ulisses Guimarães possam ressuscitar, ou quem sabe, reencarnar, como pregam algumas religiões, e colocar ordem na casa, hoje representada pelos políticos que aí estão, carentes de valores. É isso aí. Olha, Gerson e Pedro, a abominável violência praticada por esses dois palestinos, não existem palavras que possam classificá-la. Mas o que acontece todos os dias no Oriente Médio nos leva a conclusões extremas. Primeiro, de desumanidade, de ignorância e nenhum sentimento de respeito à vida. Não somente a do próximo, mas a sua própria existência. Radicalismo, fanatismo, incompatíveis com o avanço da sociedade. Vejamos, no final de semana no Afeganistão, um homem-bomba se infiltrou no meio de jovens torcedores no final de um campeonato de vôlei, matando 50 pessoas, quase todos jovens, além de deixar 60 feridos. Por último, com enorme preocupação, vemos o Irã avançar na sua decisão de construir a bomba atômica. O povo foi às ruas no último final de semana pedir o direito de desenvolver um programa nuclear. Segundo eles, com finalidade pacífica, o Irã insiste nesse caráter pacífico e nas negociações com os Estados Unidos, pedindo o fim das sanções impostas pela ONU e países democráticos. No entanto, tenta resguardar os níveis do seu enriquecimento de urânio e a capacidade operacional de suas usinas. O ponto nevrálgico dessas conversas com os americanos parece que é a recusa do Irã em desativar um número significativo de centrífugas.
acho que o Irã continua mesmo ganhando tempo, avançando nas suas pretensões atômicas, e os Estados Unidos, representado por um presidente hoje com pouquíssima liderança, está permitindo esse avanço. Como você disse há pouco, Gerson, o mundo carece de líderes. Esta aqui é a grande verdade. Tereza, você disse a verdade. Esse programa, eu e você, nós aqui presentes, vimos há anos chamando a atenção o perigo do mundo. Esse mundo cão em que se prega a morte e o horror. Vocês que nos ouvem devem se juntar a nós, se não pela televisão, falando uns para com os outros. Basta! Não aguentamos mais, nem aqui no Brasil. E temos que ter amor uns aos outros e lutar para que haja dignidade, honestidade e amor uns aos outros. Bom, Gerson, com esta lição de vida que você acabou de nos oferecer, nós encerramos o programa de hoje. Obrigada, Pedro, pela sua brilhante participação. Obrigada, Gerson. A você, amigo telespectador, o nosso agradecimento muitíssimo especial. Tenha um ótimo descanso e vamos nos encontrar na próxima quarta-feira, às 10h50, aqui na CNT. Até lá!